Olá, respondendo à última enquete que eu postei no Instagram, onde eu perguntei o transpasse de barras em pilares, qual a posição ideal dele em uma questão estrutural. E aí, basicamente, os dois métodos que são feitos é logo acima da viga. Então, quando é feito um andar, a armadura vem lá do topo da viga do andar inferior, sobe até passar do topo da viga, mais o comprimento de ancoragem e assim por diante. Ou, a outra opção é que o transpasse seja feito na meia altura. Ou seja, quando levanta a fundação, coloca um arranque grande e depois faz o transpasse a meia altura, ou seja, o vergalhão começa a uma altura sabe, de 1 metro, 1,20 m, 1,40 m e vai até 1,80 m lá do outro pavimento, uma coisa assim, tá? São dois métodos de armar, tá? E a pergunta é, nessa questão, qual é o método ideal estruturalmente? E para isso a gente tem que entender uma questão, que é o quê? Que transpasse é uma necessidade estrutural, porque eu não consigo fazer um vergalhão de 80 metros de comprimento para um prédio que tem 80 metros de altura. Eu vou precisar transpassar esse vergalhão, vou ter que terminar o vergalhão e começar outro, né, porque eu não consigo fazer um vergalhão inteiro de 80 metros de altura. Ok? Só que a questão que a gente tem que lembrar é que sempre que eu estou fazendo transpasse, eu estou gerando uma região com maior probabilidade de falha. Ok? Essa que é a questão crítica. Tá? Quanto menos transpasses possíveis, melhor. Transpasses, se necessários, e muitas vezes eles são necessários, a gente vai tentar fazer em uma região com menor solicitação. Por quê? Basicamente, onde tem menor solicitação já tem um menor risco de falha. Então, estou aumentando o risco de falha, onde o risco de falha é muito pequeno. Tá? Claro, a gente vai dimensionar com o coeficiente de segurança, mas ainda assim a gente sabe que se ocorrer um vento, sabe, um furacão no Brasil, por exemplo, não dimensiona prédios para suportar furacão, exceto regiões bem específicas de 50 metros por segundo, ok? E ainda assim tem furacões que passam muito disso, tá? Então a questão é, pode acontecer uma sobrecarga pesada e aí pode ter o problema, tá? Mas a outra questão é que muitas vezes no transpasse de vergalhões, a gente não vai ter uma precisão perfeita no comprimento da barra, ok? Ah, eu dimensionei e mandei fazer um transpasse de 52 centímetros. Ok, mas quem sabe com a barra cortou 2 centímetros menores faz só 50. Ok? Existe esse risco, porque não é uma ciência tão precisa assim, né? Na hora de cortar o vergalhão vai medir 1 milímetro exato, tá? Aí quando vai cortar o vergalhão, conta que a espessura do disco vai descontar? Não conta, tá? Então, mal bem, sempre que a gente faz um transpasse, é um ponto de fragilidade da estrutura. Então, a gente quer fazer onde transpasse, onde nós temos menor falha, menor risco de falha, onde os esforços são menores, onde o vergalhão está menos solicitado, porque ali, mal bem, se está menos solicitado, ele tem folga no comprimento de ancoragem. Ok? Tá? Mas a questão é, primeira opção que a gente fez foi, a mais votada inclusive, foi naviga, porque tem boa ancoragem. Tá? E a resposta é, ok, naviga um vergalhão de pilar tem boa ancoragem? Sim. Só que no meio ele também tem boa ancoragem. Tá? O vergalhão na vertical ele sempre tem boa ancoragem. Né? Quando que o vergalhão tem má ancoragem? Numa viga. Na parte de cima pode ocorrer bolhas aqui, por quê? Porque aqui não tem uma altura de concreto adequada, então pode surgir bolhas aqui e não tendo pressão hidrostática para empurrar essas bolhas, pode ficar umas bolhas aí se não for bem vibrado. Por isso a gente considera má ancoragem onde? Na parte de cima de uma viga de uma laje. Ok? Aí na laje, na verdade, nem tanto, porque a gente tem uma largura maior, mas em vigas, principalmente onde tem congestionamento de vergalhão, é onde a gente vai ter essa questão, né? Barras verticais não tem esse problema, porque se tiver uma barra vertical, tem uma bolha aqui, ela sobe. O que está impedindo ela de subir? Nada. Ok? O problema é ela tem um vergalhão aqui, tem uma bolha aqui, ó. Ela tem que abraçar o vergalhão para sair, ela tem que sair pelo lado. Ok? E aí ela pode não sair, se tiver alguma coisa obstruindo e tudo mais, ela pode não sair. Pode acontecer que ficou uma brita aqui e outra brita aqui, e aí travou ali aquela bolha. Ficou. Se for vibrado, claro, é um problema muito menor, mas pode acontecer uma micro bolha ainda, por isso se considera má ancoragem na armadura superior de vigas, tá? Essa que é a questão. Então, pilar tem boa ancoragem? Sim, sempre tem boa ancoragem, tá? Na viga onde eu tenho menores esforços? Não, né? Não é onde tem menores esforços. Em alguns casos pode ser, mas não é uma questão base, tá? Uma questão crítica é o seguinte, quando eu penso em um
pórtico, ok? Então tem um pilar, ó, tem um pórtico aqui, aqui tem uma viga, aqui tem outra viga, aqui tem outra viga, beleza? Quando a gente fala de vento, ok? Tá? O que vai acontecer é que o nosso pilar vai ter um gráfico em Z, ou seja, ele vai mandar um momento defletor negativo para um lado e positivo para o outro pilar. Então a viga vai ficar com um momento defletor assim também. Né? Entendido isso aqui? Então, onde que eu tenho mais momento quando estou falando de um pórtico de contraventamento? Justamente na ligação pilar e viga. Ok? Tá? Outro caso, eu tenho um pilar, eu tenho uma viga, vão muito grande, eu estou gerando efeito de pórtico igualmente. Ou seja, eu fiz um pilar mais robusto do que eu precisava e eu fiz uma viga com menos rigidez que eu realmente preciso. Então, consequentemente, a viga vai ter um momento defletor negativo aqui. Né? Para conseguir controlar a deformação, ela gera um negativo maior no pilar, porque ela não tem inércia suficiente. O pilar tem inércia sobrando, então ele pega esse momento defletor da viga. Novamente, onde que eu tenho mais momento? Justamente na ligação viga-pilar. E se for vários pavimentos, vai ser a mesma coisa, esse mesmo gráfico em Z, só vai variar se ele está momento defletor esquerdo ou direita, mas o meio é onde o momento defletor vai ser próximo de zero. Às vezes vai ser 5 centímetros sendo meio, mas vai ser nessa região central. Entendido isso aqui, tá? No caso, o momento defletor em cima e embaixo é levemente diferente, então não vai ser bem no meio, obrigatoriamente. Tá? Mas a questão é que em pórticos, eu sempre vou ter mais momento bem na ligação viga-pilar. Então, se tem mais momento, é o ponto de maior risco de falha, é o ponto que eu não quero fazer transpasse. Então, não é na viga. Tá? Entendido isso aqui? Agora, a gente vai para uma outra questão. E no caso de um pilar, não, ok, ele pode ter uma questão de pórtico, né? Mas um pilar com compressão elevada. Né? Um pilar mais quadradão, né? Sem inércia pesada em um dos eixos. O prédio já tem outro mecanismo de contraventamento adequado, né? Que sabe ter um mecanismo de contraventamento melhor que pórtico, né? Que pórtico é a pior opção, mas quando não tem outra opção a gente usa ele. Né? Mas eu tenho uma carga pesada em um pilar predial, ok, que está suportando primariamente cargas gravitacionais. Nesse caso, qual é o gráfico de flambagem? O gráfico monitor dele é isso aqui, ó, onde eu vou ter o monitor no meio, ele vai flambar, claro, flambagem muito controlada, porque ele é muito mais robusto, mas ele vai flambar da mesma maneira, não na mesma quantia, da mesma maneira que uma régua, ok? Onde ele vai ter deformação máxima bem no meio. Entendido isso aqui? Nesse caso aqui, eu vou fazer meia altura por menor flambagem? Não, na meia altura tem o máximo de flambagem, ok? Porque aqui, na conexão com a viga ele não vai flambar, ele vai flambar bem no meio do vão. Okay? Uma régua ela dobra no meio, ela não dobra a ponta aqui, né, se ela está travada na ponta. Ok? Então, não. A meia altura não tem menor flambagem, tem maior flambagem. Né? A maior flambagem que eu tenho é justamente na meia altura. Então, também não é isso. Tá? Então, a gente entra na questão, tanto faz, ou no meio dos meio em pórticos e na base com pressão. Em compressão. Tá? E a questão é, tanto faz também não é. A gente viu que tem uma questão lógica disso. Né? E a resposta correta é, com 21% de acerto, que quando eu estou falando de pórticos, ou seja, de pilares com flexão entre andares pesada, né? Lembrando que o núcleo rígido não vai valer isso, porque ele vai ter um amortecedor que vai aumentar a cada andar, né? Mas em pórticos de contraventamento ou pórticos também por viga de baixa rigidez e um pilar com alta rigidez, eu vou ter o quê? Eu vou ter o ponto de alto transpasse, é bem no meio. Mas em pilares primariamente comprimidos, é bem na base. Tá? Mas, na verdade, a resposta correta seria o quê? Onde tem menos momento. Em pórticos, no meio. Na base, quando é compressão. Entendido? Então, a questão é onde que eu faço transpasse, onde eu tenho menos momentos. Porque aí não só preciso de um comprimento de transpasse menor, mas que geralmente a gente vai manter o mesmo comprimento de transpasse e vai criar uma folga estrutural ali. Tá? O que não quer fazer o transpasse justamente não tem maiores esforços, tá? Porque mal bem o transpasse é um ponto que arrisca falha. Ah, mas tem mais aço ali. Sim, tem mais aço, mas tem aço que está acabando ali. Né? Tem aço que está começando ali. Então ele tem um pulo de carga de concreto para o aço, tecnicamente, bem na região dele. Então, mal bem, existe um pequeno enfraquecimento. Tá? É uma questão pequena, então não é uma questão crítica, mas a gente tem que pensar nisso como uma segurança adicional. Entendido? Tá? Então não existe uma questão sempre tem que ser assim. Tá? Não, vai depender do tipo de estrutura que eu tenho, beleza? Mas por enquanto seria isso, 21% de acerto,
até a próxima enquete e, por favor, foquem na base, foquem em entender como estruturas funcionam, como funciona o mínimo de estruturas, igual eu tenho no meu livro, beleza? Mas por enquanto seria isso e até a próxima.